Somente para lembrar os irmãos a respeito deste fato, quando aqueles dois discípulos estavam a caminho de Emaús, entristecidos, né? Eles estavam andando mesmo como havia ouvido a respeito da ressurreição de Jesus. Eles mencionam ali naquele caminho, quando Jesus se colocou a caminhar com eles, eles mencionaram, nós lembramos, que havia as mulheres que foram ao sepulcro, nós estamos sabendo disso, e eles estavam entristecidos. Quando Jesus perguntou para eles o que eles estavam falando, por que eles estavam daquela forma, como diz o profeta, Jesus lembrou deles as Escrituras, desde Moisés até o tempo presente, que falava a respeito da morte e ressurreição de Cristo. E eles estavam a caminho com Jesus para Emaús, uma aldeia chamada Emaús, nas proximidades de Jerusalém. Foi quando Jesus se colocou no caminho com eles. Aqui, a partir do parágrafo 128, veja o que o irmão Brana diz, creio que todos nós seremos ajudados com essa leitura. O irmão Brana diz assim: observe quão lindo, que coisa, veja isto, Cristo no meio dos tristes e abatidos. É aí onde ele vai, no meio dos que estão tristes e abatidos. Amém? Você crê também? Isso. Temos momentos em nossas vidas que nós nos encontramos na mesma situação que esses dois discípulos estavam a caminho de Emaús, né? Eles criam, veja bem, naquele homem que eles criam, que havia visto obras gloriosas e maravilhosas, o Senhor Jesus. Eles criam que ele era a salvação de Israel. Por que eles estavam tristes, abatidos, segundo o nosso profeta Mombrana? Porque eles haviam sido expulsos das sinagogas, porque eles criam em Jesus, né? Então a única segurança que aqueles homens tinham, eles ficaram sabendo, eles viram que ele havia sido morto e sepultado. Então a única esperança que eles tinham foi a causa da tristeza depois, não é? Mas veja, Deus sabe como fazer as coisas, verdade? Deus sabe como fazer as coisas. Deus tinha um motivo para que aquele fato acontecesse com aqueles dois discípulos, que serviria como para todo exemplo ao povo de Deus, que aguardam, como eles aguardavam, a salvação de Israel. Irmã e irmão, pelos mesmos motivos que eles estavam tristes, estavam caminhando ao lado deles, ao longo daquele caminho de Emaús, entristecidos, cabisbaixos, preocupados, porque para onde eles iriam, se a única salvação que eles criam que era Israel, eles viram e souberam a respeito da sua sepultura, havia sido morto. Mas o profeta diz assim: é aí onde ele vai, no meio dos tristes, dos que estão tristes e abatidos. Eles estavam passando pela hora mais escura que já tinha visto. Todas as suas esperanças tinham terminado. Eles tinham sido colocados para fora da igreja, das sinagogas, porque eles criam nele. E agora ele, em quem eles haviam confiado, estava morto. E algumas mulheres tinham vindo com uma historinha de uma certa visão. Elas tinham visto alguns anjos, para dizerem a seus discípulos que ele se encontraria com eles na Galileia. Mas eles não podiam crer naquilo. Eles estavam tristes, abatidos, chorando. E ali o amável Jesus apareceu no meio deles, dos abatidos, os olhos cegados ainda. Outra coisa era a primeira manhã de Páscoa. Jesus, a ressurreição de toda a vida, estava vivo no meio da primavera. E no meio do canto dos pássaros, no meio do desabrochar de novas flores, o Jesus ressurreto estava na primavera, também vindo da ressurreição.
como ele andou por ali com eles e começou a falar com eles, lhes dizendo, disse: bem agora, vocês deviam crer no que os profetas disseram. Vocês deviam crer que todas as escrituras foram escritas a respeito de Cristo, como ele devia sofrer e ressuscitar no terceiro dia e assim por diante. Bem, eles estavam abatidos demais, eu digo, para ver aquilo. Tem muitas pessoas que se encontram tão abatidos hoje, perderam tantas esperanças, de ver tantos acontecimentos, de ver as suas esperanças morrerem, se encontram tão abatidos, desesperados, desanimados, descrentes. Mas uma coisa nós devemos sempre ressaltar, irmão, quando nós nos encontramos numa situação tal como essa, é que Ele prometeu estar todos os dias conosco, todos os dias cuidando, zelando, não nos deixando órfãos. Aleluia, por mais oprimido que venhamos nos encontrar no caminho, por causa das esperanças perdidas, devemos confiar que Ele ainda permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E após algum tempo, depois que ele começou a falar, havia algo a respeito deste homem, que falava um pouquinho diferente dos outros homens. Irmã, Jesus sempre vai ser a diferença em nossas vidas. Jesus sempre vai ser a diferença dentre os homens. Jesus sempre vai ser a diferença dentre as providências. O que Jesus faz, médico não faz. O que Jesus faz, remédio não faz, minha irmã. O que Jesus faz, nosso advogado, nenhum outro advogado na terra é capaz de fazer. Aleluia. Ele era um homem diferente. Eles vão falar depois, quando eles estavam lá na casa deles, na sua choupana ali, onde Jesus havia sido convidado, eles tornarão a falar e dirão: não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco? Irmã, quando Jesus estiver falando com você, irmã, dê ouvido para o que Ele fala, porque o seu coração vai arder de alegria, em saber que a segurança verdadeira está andando com você ao longo do caminho. Aleluia! Quando você olhar para trás e ver uma pegada só, saiba, não é sua, é a dele. É a dele. Ele não te abandonou. Ele não te abandona. E Ele não te abandonará. Aleluia. Você crê na palavra? São João 14. Não vos deixarei órfãos. Aleluia. Rogarei ao Pai. Ele enviará o Consolador. E eu estarei todos os dias convosco. O mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, e até mesmo em vós. Aleluia. Ele diz, o irmão Branham disse assim, falando de Jesus: Ele não era do nível habitual dos homens. Aleluia. Havia algo nele, em Jesus, que parecia ter uma sinceridade profunda. Havia algo nisso que tinha um significado, e ele começou a explicar sobre as Escrituras. Ele era um ensinador das Escrituras, de como que os profetas disseram que Cristo morreria, ressuscitaria novamente no terceiro dia, como seus corações começaram a arder dentro deles, algo estava acontecendo. Algo estava acontecendo. Dê ouvido à voz do Espírito, o que o Espírito diz, algo vai acontecer. Quando damos ouvido para o que o Espírito está dizendo, algo vai acontecer dentro do coração, vai arder sim, minha irmã, vai arder por um amor profundo por Ele. Aleluia. Como seus corações começaram a arder dentro deles, algo estava acontecendo, algo vai acontecer. Você crê que algo está acontecendo com você?
Eu vejo que algo está acontecendo comigo. Eu vejo, irmã. Você tem que ver, irmão. Aleluia. Estamos vendo que algo está acontecendo com a noiva. Aleluia. Eles estavam tristes porque haviam sido expulsos das sinagogas por crerem nele, diz o profeta. Mas os olhos estavam como que cegados para não ver que a segurança havia saído da sepultura. Aleluia. O único lugar de segurança é Cristo. E Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. A sepultura está aberta. Confie neste Deus poderoso, que está cuidando de você, sua família, seu lar. Está cuidando da noiva. Está cuidando da igreja. E enquanto eles viajavam, eles conversavam através do dia. Agora, eles estavam à distância de mais ou menos alguns estádios, cerca de 1,5 milha de Jerusalém, onde eles estavam indo, andando devagar, bem como o próprio Cristo ressurreto, e não sabiam disto. Agora, segure esse parágrafo agora, irmão. Quantas vezes ele está sentado no banco com você? Quantas vezes ele está no carro com você? Quantas vezes ele está lá no seu trabalho com você? Quantas vezes ele está lá na sua casa com você, irmão? Quantas vezes ele está lá te livrando de todo o mal deste mundo? Quantas vezes ele está curando a sua ferida? Quando o médico balança a cabeça, ele fala: eu sou o curador dela, eu sou o curador dele. Ei, glória a Deus! Quantas vezes ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas, e você não o reconhece? Você não o reconhece? Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era ele? Como ele estava com você quando o barril estava vazio e a botija estava vazia e não havia nada para as criancinhas? Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta, seja lá como fosse? Aquele era Cristo. Aleluia, aquele era Jesus, minha irmã. E Ele está vivo hoje. Ele não está morto, mas Ele vive. Este Deus está vivo no nosso meio. Aleluia. A noiva tem que crer assim. A igreja tem que crer assim, irmã. Confie toda a sua segurança no que Ele tem para te dar, sua proteção. Não deixe de ouvir a sua voz. Não deixe de ver o quadro que está acontecendo na sua vida, que Ele está fazendo. Aleluia, irmão. Oh, o que fulano fez para mim, que bom. Oh, o que cicrano fez para mim, que bom. Oh, mas veja o que Jesus está fazendo para você. Veja o que Ele está fazendo pela sua família. Veja o que Ele está fazendo pela igreja, pela noiva aqui no mundo. Veja o que Ele está fazendo. Aleluia. E hoje Ele vive dentro dos nossos corações. É por isso que somos felizes e podemos cantar. Aleluia. Por isso que podemos cantar. É por isso que você pode cantar. É por isso que nós podemos dizer glória a Deus. É por isso que nós podemos dizer graças a Deus. É por isso que podemos dizer louvado seja Deus. Mais uma ceia para eu tomar com meu irmão. Oh, irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Observe enquanto eles começaram a ir bem ao lado do caminho. Eu acho que aquilo foi algo tão maravilhoso ali. E a Bíblia diz que eles seguiram em frente pelo caminho e eles estavam um com o outro. E quando eles chegaram no fim, bem onde eles iam passar toda a noite, eles simplesmente não queriam que ele partisse. Há simplesmente algo a respeito dele. Se alguma vez você se familiarizar com ele, você não desejará que ele se vá.
É verdade ou não é? Bata no peito assim, diz, é verdade. Aleluia, é verdade. Você não vai desejar que ele saia do seu lar. Você não vai desejar que ele saia da sua vida. Aleluia. Isto é certo agora. Eles disseram, entra e fica conosco. Entra, fica conosco. Já faz tarde. Aleluia. Eu gosto disto, o profeta diz, entra e fica. Todo homem que já entrou em contato com Jesus Cristo deseja que ele fique. Deseja que ele fica conosco. O mundo está morto, Cristo ressuscitou aqui, está ele vivendo conosco, correto? Irmão, a tristeza daqueles homens era porque eles viram Jesus sendo morto, sepultado. Algumas irmãs que eles ficaram sabendo, vieram falar com eles, que elas foram até o sepulcro ali, e quando elas entraram lá, chegaram diante delas aqueles dois varões de branco, dizendo, por que vocês estão procurando um vivo dentre os mortos? Aleluia, imagina o desespero daquelas mulheres, e esses dois a caminhos de Emaús, sabiam, haviam ouvido falar daquelas mulheres, dizendo sobre aquilo, entra, fica conosco, o mundo está morto, Cristo ressuscitou, aqui está Ele, vivendo conosco, correto? Entra e fica conosco, está se aproximando, e Jesus agora recorde, eles o convidaram para entrar, e cada homem que vem a Cristo, terá que convidar Cristo para entrar na casinha em que vive, aleluia, irmã, você que é uma eleita, você que é um eleito, você vive numa casinha, e essa casinha tem que ter uma atmosfera, tem que ter uma atmosfera, ela é individual, essa casinha, é você que constrói essa casinha, esse espaço, é você que constrói ele, não dependa do marido, para dedicar-se a esse Jesus, a convidar para ele entrar, não dependa da esposa, não dependa do pastor, não dependa dele ou daquela, você tem que convidar para ele entrar nessa casinha. O profeta diz, cada homem, ele diz, é cada homem, não é cada grupo, não é cada igreja, ele diz, cada homem que vem a Cristo, terá que convidar Cristo para entrar na casinha em que vive, ele só entra com convite, ele não força a si mesmo para entrar em você, e a Bíblia diz que Jesus fazia como que ia para mais longe, muitas vezes ele faz isso conosco, ele espera uma ação nossa, ele espera um pedido, ele espera uma rendição, ele espera que você faça algo, ele espera que você fale algo, ele espera que você tome uma atitude. Ele poderia muito bem entrar sem convite, ele é o dono de tudo, ele criou todas as coisas, ele criou todos os seres, ele poderia muito bem ter entrado ali, sem ser convidado até, mas ele espera ser convidado, aleluia, ele não entra como ladrão, ele entra pela porta, quando a porta é aberta para ele, aleluia, aleluia, quem entra pela janela, quem entra sem ser chamado é o diabo. Olha o que ele está fazendo com as crianças, olha o que ele está fazendo com nossos lares, olha o que ele está fazendo com as escolas. Quem convidou a ele a entrar? Ele é ladrão, ele quer roubar a sua fé, ele quer roubar a nossa fé, ele quer destruir a nossa saúde. Mas o grande curador, o grande salvador, está esperando a ser convidado por você, aleluia, então fala para ele nesta noite, entra Jesus na minha vida, Jesus, entra nessa casinha aqui, Jesus, muda o quadro, Senhor, muda o quadro do meu marido, muda o quadro da minha esposa, muda o quadro dos meus filhos, muda o quadro da minha filha, você não deseja isso, minha irmã? Aleluia. Você diz, eu não quero nada daquela coisa fanática, muito bem, não se preocupe, nada estará ali, mas enquanto você está desejando e pronto,
e pronto para liquidar com as coisas do mundo. Você viu o que o profeta diz? Você diz: eu não quero nada daquela coisa fanática, não aceito a mensagem, não aceito a Bíblia, não aceito o profeta, não aceito isso, não aceito isso, não aceito aquilo. O profeta diz: tudo bem, muito bem, não se preocupe, não estará ali. Mas quando você está desejando, e pronto para liquidar com as coisas do mundo, como estava falando ontem, a Bruna mencionou uma outra ocasião, falando com os missionários, mas quando você está pronto a dizer: Senhor, entra aqui, faça o que tem que ser feito na minha vida, Senhor, irmã, certamente Ele vai entrar, certamente Ele vai fazer o que tem que ser feito na sua vida, tem que ser feito na sua casa, no seu lar. Você crê nisso, irmã? Você acreditou do seu coração nisso? Aleluia. Eles disseram: entra e fique conosco, é tarde, o dia já se declina. Bem, nós ouvimos aquelas mulheres, o que elas disseram, gostaríamos de saber se é verdade, indo como que pensando em outra coisa, mas ele disse, entra agora. Eles disseram, Mombrana corrige, eles disseram: entra agora e fica conosco. Ele agiu como se fosse em frente. Muitas vezes ele faz isso só para ver o que você fará. Isso é certo. Então após algum tempo, eles lhe imploraram, eles disseram: entre. E ele entrou. Oh, irmã, quando Jesus entra, quando Jesus entra, ele estava ali. E ele começou a falar com eles. E então, de repente, quando ele apanhou o pão, ele tomou o pão em suas mãos. Os olhos deles estavam cegos. E ele partiu o pão. Quando ele levantou seus olhos e o abençoou e o partiu, seus olhos foram abertos. Eu gosto disso, diz o profeta. Amém? Eu gosto disso. Quando ele partiu o pão, deu graças ao Pai, partiu o pão, seus olhos foram abertos. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe. E eles um constrangeiro dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Ô irmã, quando a mensagem veio abrir as Escrituras para nós, irmã, quando a mensagem chegou, e nós podemos, o pão foi partido para nós, o pão foi partido para mim, o pão foi partido para você, nossos olhos foram abertos para ver quem Ele é, irmã. Alguém poderia tentar vê-lo sem a mensagem, sem a revelação? Como? Pode ver um velhinho de cabelos brancos, pode ver 3 pessoas, pode ver simplesmente uma força ativa, como muitos estão vendo. Irmão, a coisa mais séria do que nós estamos imaginando, o que essa mensagem fez conosco, foi o partir do pão para nós. Aleluia, foi o partir do pão para nós. Hoje nós podemos vê-lo, os nossos olhos foram abertos, os olhos daqueles discípulos foram abertos, e eles reconheceram que era Ele que estava. Aleluia. Quando a mensagem chegou para você, seu lar, independente da forma que foi, você pôde ver Jesus como Ele é. Aleluia. No partir do pão, no partir deste pão, os nossos olhos foram abertos. Aleluia. Continuamos vendo o mundo cegado, mas você tem os seus olhos abertos. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus.